E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Este vídeo aqui não é para você, torcedor, que é um pouco sensível e não suporta ver com que alguém, seja do seu clube ou de outro clube, fale mal, entre aspas, do seu clube, né? Mesmo que esse mal seja a mais pura verdade, tá? Esse vídeo não é para você, tá, galera? Realmente não é para você, tá? E eu vou falar um pouco do Sport, mas o foco é o Vasco, tá bem? Porque a torcida do Vasco, assim como a torcida do Sport, precisa acordar para que o clube não pode mais ser gerido da forma que é gerido atualmente. Tanto o Vasco como o Sport, tá? Só que como eu vou trazer aqui um trecho do Flow Podcast de um torcedor do Vasco falando de São Januário, o foco vai ficar mais em São Januário. Mas tudo que for dito de São Januário, você pode pensar que pode ser encontrado também na Ilha do Retiro. Não com essa gravidade, talvez, que se vê em São Januário, né? Porque pelo vídeo aí, que eu vou mostrar daqui a pouco, do estagiário do Casemiro, São Januário parece que está totalmente largado, né? E eu não vejo a Ilha do Retiro nesse estágio, assim, de depreciação do patrimônio, por exemplo, tá? Mas olha só, Vasco e Sport, neste ano de 2022, no momento que esse vídeo está sendo gravado, estão na segunda divisão. Os dois possuem um elenco que, na minha opinião, estariam brigando para não cair na Série A. Além dessas duas coincidências atual, Vasco e Sport também possuem aí duas torcidas vibrantes, duas torcidas apaixonadas, possuem dois gritos de guerras, podemos dizer assim, muito parecidos, inclusive o do Vasco copiou do Sport, né? Mas enfim, o Sport tem o Casá e o Vasco tem lá o Casaca, não é? Juninho Pernambucano, que foi cria da base do Sport, reinou no Vasco. Ademir Menezes, cria do Sport, também reinou na equipe do Vasco da Gama. Enfim, são muitas coincidências que levam esses dois times centenários a andarem mais ou menos no mesmo caminho, né? E a coincidência atual deste ano de 2022 é exatamente os seus quase centenários estádios de futebol, né? Ilha do Retiro e São Januário. Mas enfim, que a Ilha do Retiro precisa ser ou derrubada ou remodelada de uma vez, mas uma remodelação assim pesada, São Januário também não escapa deste futuro, né? Que é ou uma demolição ou realmente uma reconstrução quase que total, tá? Aproveitando o que tem aí de antigo e que ainda serve para mais 100 anos, podemos dizer assim. Mas vou deixar com que o estágio do Casemiro diga o que ele viu em São Januário e como está São Januário hoje. Para você, torcedor do Vasco. Os caras que não aceitam que você critique o próprio time, sabe? É uma coisa de maluco isso pra mim. Tem muito. Sabe? Coisa de louco isso, Tem né? muito, David. Quando a gente fala, por exemplo, o Vasco tem um dos grandes fatores que acontece isso aí, é São Januário, né? O São Januário é meio que, tipo assim, intocável pra parte da torcida, só que tem outra que, pô, é um pouco mais olho aberto e fala assim, gente, não dá mais, velho. Tem que reformar. O Vasco precisa crescer, o Vasco precisa pensar pra frente, porque óbvio que tem aquele sentimento, pô, estádio raiz, pô, antigo e tal, tem as suas histórias, pô, tem toda a fachada bonitinha lá, que sempre foi a mesma e tal, pô, isso é bacana, né? Um estádio que remete, pô, grande, pô, um passado vitorioso do Vasco, legal. Mas até aí, bacana, pô, preservou e tal, legal. Mas tem que reformar, velho. Você não pode ver o Corinthians na Neoquímica Arena, um estádio lindo, eu nunca fui, né? Mas dizem que é lindo, luxuoso e tal, pô, pra 50 mil pessoas, e ver o Vasco, pô, passando sufoco pra 18 mil São Januário, tá ligado? Pô, tem o Maracanã, porque o Flamengo joga, mas tá buscando o seu estádio e tal, o Flamengo joga lá, o Engenhão do Botafogo. Mas o Vasco precisa crescer, velho, nesse sentido. Tipo assim, você vai em São Januário, David, de verdade, cara, de verdade. Lá na fachada tem uns vitrais bonitinhos lá em cima e tal. Pô, você entra do quebrado, velho. E não conserta. Pô, o placar de São Januário, velho. O Vasco tem um placar, que é o maior lá, o grande, que tá quebrado a Série B inteira. Aí fizeram um placar embaixo, que é menorzinho, parece a TV de 29 polegadas, pra botar o resultado do jogo. O Vasco tem um grande placar que não é consertado, velho. Isso é descaso com o próprio clube, tá ligado? Pô, é 1 milhão, mas, gente, pô, o Vasco não consegue arrumar 1 milhão de patrocínios, de parceria pra consertar um placar. Como é que não consegue, mano? É o Vasco da Gama, velho. Puta torcida gigantesca, quinta maior do Brasil. Então, assim, o Vasco ele vai se apequenando nesses fatores, sabe? Quando, pô, você entra em São Januário, aí você vê cadeira quebrada, aí você vê, pô, quando a gente saiu lá de São Januário no último jogo, pô, lá perto do VIP tinha uma poça de sangue, pô. De briga de torcida, briga com a polícia e tal, uma poçozona de sangue, cadeira cuspida e tal. Aí você entra no estádio, cadeira quebrada. Aí perto do camarote, lá em cima, que é o camarote, não tem água. Pô, o banheiro, pô, fudido, sabe? Pô, pra mulher ir no banheiro é maior dificuldade, velho, São Januário. Pô, tem que ir com cuidado, porque o banheiro não é bom, sabe?
E aí, pô, perto do camarote, cheiro de mijo, cocô de gato, evidente, assim, pô, você vai passando, tem cocô de gato, pô, amostra. Então, isso, tipo assim, isso não é uma coisa que engrandece, isso não é legal, velho. Isso não é de se admirar, entendeu? Óbvio que São Januário tem vários fatores positivos, pô, a festa na barreira que sempre acontece e tal, isso é muito maneiro. Mas, velho, precisa pensar grande, mano. Tem que reformar, tem estádio de ponta, pra torcida chegar com conforto, pra torcida, pô, entrar ali e ter tudo bonitinho, um bar legal, uma experiência bacana, bota um museu bacana, pô, vai ter cadeiras confortáveis, uma vista bonita do estádio. Porque, por exemplo, lá na Social, só se usa a parte da frente da Social, porque a parte de trás ficam as pilastras na frente. Isso desde sempre. Por exemplo, eu via com o Casé jogo lá em cima, na Social. A gente ficava andando de lado pro outro da Social porque tinha que fugir da pilastra. Uhum. Pô, isso não é um negócio inteligente, você perder parte do estádio porque as pessoas ficam atrás da pilastra, tá ligado? Pô, tem que, tipo assim, o Vasco precisa pensar grande, precisa pensar em ter um estádio legal. Porque isso... eu até conversei com o Gaules isso, cara, que loucura. O Gaules, ele foi lá no estádio, foi no camarote com a gente, ele e a Puca. Aí a gente tava conversando, porque ele foi da Neoquímica Arena e tal, lá, que foi no camarote da Nike e tal. A gente conversou muito sobre isso, que eu tenho vontade de conhecer, eu nunca fui, nem no Allianz Parque. Só tinha no Morumbi. E aí a gente conversou sobre isso, que, pô, cara, esses pequenos fatores do Vasco são uma derrota a cada dia, velho. Você ter o seu próprio estádio mal cuidado é uma derrota, velho. Se olhar o placar desligado com um placarzinho pequenininho embaixo, porra, é uma derrota, velho. Isso é uma derrota pro clube. Chega lá e vê o clube, pô, não valorizando seu próprio patrimônio, entendeu? Então, acho que, pô, isso aí... eu lembro que teve uma entrevista de alguém na internet, cara, que falou, pô, é um vascaíno que falou São Januário é um lixo. Essa palavra é foda, assim, né? Porque, pô, aí você mexe com sentimento, com o brilho do torcedor, né? Mas que é um estádio hoje de pouca infraestrutura, com certeza, né? Pra não dizer ruim. É um estádio ruim hoje, São Januário. E precisa melhorar. Só que mexe muito no coração do vascaíno, né? Daquele esquema, pô, tem que gostar de São Januário, né? E eu, por exemplo, eu sou muito a favor do Vasco tentar jogar mais vezes no Maracanã. Eu sou contra essa ideia, tipo assim, pô, o Vasco só vem em São Januário. Lá que é o Caldeirão. Não, mano. O Caldeirão quem faz é a torcida. O Vasco lutou contra o Cruzeiro no Maracanã e fez uma festa linda. O Vasco ganhou do Cruzeiro, que é o maior time da Série B, de 1-0. Por que não ganharia do Sampaio Corrêa, do Criciúma no Maracanã? Claro que ganharia. E traria mais pessoas, mais milhares de pessoas que gostariam de estar no jogo, mas não conseguem ir para o Januário. Porque o ingresso esgota em meia hora, tem 18 mil vagas só. E, pô, a localização não é a melhor possível, mas antes disso, o deslocamento do Januário não é o melhor possível, não tem metrô perto. Entendeu? Para você chegar já é mais difícil. E o Maracanã, pô, é o centro de tudo, é um estádio, pô, grande, moderno, que o Vasco poderia jogar mais vezes, óbvio. Tem que entrar em acordo lá com um consórcio, Fluminense, Flamengo, porque já usa o Maracanã mais vezes, mas eu acho que o Vasco deveria usar mais o Maracanã para poder dar um descanso para o Januário e reformar aquele lugar, né? Para conseguir, tipo assim, trazer mais torcida para ver os jogos e tal, mas enfim, isso é uma discussão que no Vasco, velho... Não, mas assim, agora, meio a meio ali, agora né? Existe uma oportunidade, né? Porque vai chegar esses investidores aí, tipo, tem que ser cobrado melhorar o São Januário, cara. Com certeza. Né? Isso que vocês viram aí nesse vídeo não foi dito por mim, foi dito por um torcedor do Clube de Regatas Vasco da Gama. E galera, a verdade tem que ser recebida. Se São Januário está nesse estágio aí de abandono, podemos dizer assim, isso é muito grave, cara. Tanto o Vasco como o Sport não podem mais ser geridos por famílias. Não podem mais ter aquela gestão onde famílias ficam se alternando no poder, sempre com aquela mesma forma de fazer futebol arcaica dos anos 70, anos 80, talvez aí, quem sabe, anos 90, né? Nós estamos em 2022 e tanto Sport como o Vasco precisam entrar agora em 2023 olhando para o futuro. São Januário não dá mais. A Ilha do Retiro não dá mais. Como é possível que clubes como Sport e Vasco então com uma torcida muito maior, só possam colocar 18, 19, 20 mil pessoas no seu estádio? Estádio esse que já viu o Vasco ser campeão de vários títulos, Ilha do Retiro que viu o Sport ser campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil, Ilha do Retiro essa que já coube 55 mil pessoas na final de um turno do Campeonato Pernambucano contra uma equipe pequena que foi o Porto de Caruaru. E de certeza São Januário, durante muitos e muitos momentos, teve a sua lotação máxima, fazendo com que a torcida do Vasco festejasse um título, seja carioca ou talvez um título de Libertadores, né? Enfim, não dá mais, galera. O Flamengo ele se utiliza do Maracanã, mas tem aí um projeto para construir um estádio novo. O Botafogo já tomou para si o Engenhão, que não é do Botafogo, mas eles estão ali, tem uma concessão, não é? O Fluminense também usa o Maracanã. O Vasco é o único que tem o seu próprio estádio, que é São Januário. As lembranças do Vasco não podem ser apagadas por um estádio que hoje já não recebe a mínima condição de ter um jogo de futebol. Essa é a mais pura verdade. Placar quebrado, coisas de cachorro e gato pelo chão, vidraças quebradas, camarotes,
tudo arruinado, cadeiras, não pode ser, galera. A Ilha do Retiro agora está passando por uma grande mudança no seu setor de cadeiras. Foi mudada todas as cadeiras do setor de cadeiras da Ilha do Retiro, porque estava algo lastimável. Então os clubes não podem estar gastando todo ano 3, 4, 5 milhões de reais para fazer reformas paliativas no seu estádio. É um gramado aqui, é umas cadeiras ali, são os banheiros acolá. Não pode ser assim, cara. Vasco e Sport não podem sobreviver assim os próximos 100 anos. Não podem. Não podem. Então realmente alguma coisa tem que ser feita na Ilha do Retiro e também em São Januário. E você, torcedor do Vasco, se você não aguenta ouvir esse tipo de relato do seu clube, não venha mais pra cá, cara. Aqui não é o teu lugar, tá? Aqui eu não vou passar pano pro esporte. Imagina pro Vasco, Fortaleza, Bahia, Flamengo, Palmeiras. Aqui não vou passar pano pra ninguém, cara. E se você parar pra pensar direitinho, as críticas que eu tô fazendo aqui ao Vasco e ao meu clube, o esporte, serve pro Bahia, pro Fortaleza, pro Ceará, para qualquer clube, desde que não esteja no sentido organizado, para dar pelo menos um mínimo de conforto à sua torcida. Hoje, Sport e Vasco vivem do passado. E ainda bem que o passado desses dois clubes remete a lembranças maravilhosas. Porque imagina se nós tivéssemos um passado como, por exemplo, clubes que só jogaram Série D, que nunca conquistaram nada, que passaram 10 anos na Série C, que realmente não tem nem sequer um títulozinho nacional para festejar. Imagina, seria muito pior, né? Pelo menos o Vasco, a sua torcida, tem aí ó, o coração quentinho, porque é tetracampeão brasileiro, campeão da Libertadores, mas só isso basta? Há 20 anos que o Vasco praticamente não ganha absolutamente nada de importante, com exceção de 2011, que foi campeão da Copa do Brasil. Inclusive, Vasco, vocês foram campeões da Copa do Brasil depois do Sport. O Sport ainda conseguiu ser campeão primeiro do que vocês da Copa do Brasil, tá? Portanto, galera, vamos abrir o olho e vamos olhar para o futuro. Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal e se tu é mimizento, não volta mais aqui não, hein? Tchau!